Prezados alunos, a paz do Senhor Jesus, dando prosseguimento ao nosso curso médio de teologia pelo IBBC, Instituto Bíblico Brasil para Cristo, tá certo? Sou eu, seu professor, Pastor Renato, professor e facilitador, tá? O nosso curso consiste em módulos, tá? O aluno que concluir 2 módulos já tem o seu certificado de curso básico em teologia, ok? Que é a exigência mínima para os obreiros da nossa denominação. Esse curso é reconhecido pela nossa denominação, Igreja Brasil para Cristo, em todo o Brasil e no exterior também, tá? Então, você, concluindo com a gente 2 módulos, já atende aí a exigência para consagração de obreiros, consagração de diáconos, diaconisas, evangelistas, homens, mulheres, presbíteros, pastores e missionários também, tá? O curso é modular e 2 módulos, como eu já falei, é o básico, tá? Conclusão de 4 módulos é o médio em teologia, ok? E os 6 módulos, que aí no caso são 3 anos de curso, tá? Te dá o direito, então, não ao certificado, mas o diploma. Então, o curso básico é um certificado. O curso médio, que consiste em 4 módulos, é um certificado também, tá? Certificado de conclusão de 4 módulos do curso, ok? Mas a conclusão de 6 módulos te dá o diploma de teólogo médio em teologia, tá bom? Nesse último semestre, nesse semestre, perdão, nós estamos com o volume 3, ou no caso aí o módulo 3, e temos a Epístolas Gerais, História da Igreja 2, que é essa disciplina que eu estou apresentando para vocês hoje aqui, Hermenêutica, Homilética, Antropologia, Evangelismo e Missões. Assim, é uma apostila, é um volume, é um módulo aqui de peso, tá? Olha, Epístolas Gerais, que são as cartas não paulinas no Novo Testamento. Nós já tivemos aí 3 aulas gravadas em vídeo, tá? E História da Igreja 2, então, que é a história após os apóstolos. Depois dos apóstolos, como é que ficou a história? Aí nós vamos ter lá os pais da igreja, não é? E vários movimentos, tá? Que estão nessa disciplina, História da Igreja. Temos a hermenêutica, que é a arte de interpretar. Temos a homilética, que é a arte de falar, de pregar, de discursar, tá? E depois temos antropologia, que é o estudo do homem, né? E em seguida aí nós temos evangelismo e missões. Evangelismo e missões. Vamos lá, gente. História da Igreja 2. Cabe eu ressaltar para você aqui, e se você não ouviu, já esclarecer para você que nessa disciplina nós vamos diminuir aí um trabalho em virtude do curso História da Igreja ser mais longo, em páginas, tá? São 67 páginas, com muito mais recapitulações do que a disciplina anterior, que foi Epístolas Gerais, ok? Então nós vamos aliviar não pedindo atividades. Atividades trabalhos extras, tá? Para
no caso aí, cumprir a carga horária, mas como esse curso é longo e essa disciplina é longa e como o prazo é fazer em 30 dias, então vai compreender, vai suprir aí a carga necessária, tá? Porque o aluno terá que ler toda a apostila e responder, assim como nas outras matérias, mas o fato dessa ser longa, então não vai precisar ter atividade extras e os 2 pontos de atividade extra vêm para os 2 pontos de apostila e recapitulação, somando 4 já na média, tá? E depois teremos a avaliação final, a prova final, valendo 6. O aluno alcançando a média 6 já é aprovado. Não conseguindo, na somatória aí de apostila, recapitulação, que vale 4, e a avaliação, que vale 6, não conseguindo a média 6, aí tem que fazer uma prova substitutiva com um custo adicional de R$ 20 para poder alcançar no mínimo aí a nota 6 e ser aprovado, tá bom? Dúvidas no WhatsApp, tá? Não deixa de perguntar no WhatsApp. Aqui nós vamos fazer a apresentação e eu espero, como essa é a primeira aula, a aula inicial, eu espero que você, aluno, tenha as dúvidas, compartilhe as dúvidas no WhatsApp. Pode ser também no meu privado, sem problema, tá? Mas faça a pergunta, tire as dúvidas, não deixe nada para a prova, tá? Lembrando que a prova ela vai estar baseada aonde? Na recapitulação geral. No final, então, aí da matéria, no final da disciplina, tem a recapitulação, a revisão geral de todas as questões, de todas as recapitulações. São 34, tá? São 34. Então a prova será baseada nisso aí. Por isso a importância de terem dúvidas. Por exemplo, aqui, ó, de repente você pode ter uma dúvida, o que foi o Renascimento? Aí você vai, pastor, o que foi o Renascimento, pastor? Aí o pastor, tirando a sua dúvida, quiçá não é a questão de prova, né? E aí você já eliminou aí essa dúvida e esse problema, né? Quem foi considerado por Lutero como mártir do Evangelho? Quem foi o mártir do Evangelho, segundo Lutero? E aí por diante, são várias perguntas, tá? São várias perguntas. O curso começa na sua introdução falando que a história da Igreja 2 é a continuidade da história da Igreja 1, que nós vimos lá, a igreja primitiva, tá? A igreja, a história da igreja 2, então, é pós-apostólica, né? Então, depois dos apóstolos, o que aconteceu, né? E esse período compreende de quando a quando? Então, a gente vai ver ali, ó, né, na divisão da era pós-apostólica, que se inicia aqui após os apóstolos, após a vida, a contribuição dos apóstolos, né? O final da era apostólica foi o ano 70, tá? Então, aí, dando continuidade, vai até... a história da Igreja 2 compreende até o período antes da Reforma, ok? Então tem as datas aí, né? Tem as datas aí. A divisão é essa, né? A divisão é a história da Igreja dividida em patrística, de 100 a 590, e depois a história da Igreja medieval, de 590 a 1517. Então é esse o período que compreende aí a história da Igreja 2, tá?
Qual a importância da história da igreja? Inicialmente falando aí, apologética, que é a defesa da fé, teológica, que é a sustentação aí dos apóstolos, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então essa é a parte, a importância da história aí teológica, a importância devocional, que é o testemunho, o estilo simples de vida e fé que os cristãos tiveram, tá? Inclusive, os irmãos vão ver em Atos dos Apóstolos que em Antioquia foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, ou fiéis seguidores do seu mestre, de Cristo, ok? Então, aí a história da igreja na era pós-apostólica, os grupos heréticos e reformatórios, tá? Então, vários grupos heréticos, como o gnosticismo, que significa de gnosis, que significa conhecimento, marcionismo do fundador Marcião, que dizia que Deus do Antigo Testamento era mau, vingativo, maniqueísmo fundado por Mani, tá? É uma forma do gnosticismo que consistia de elementos provindos do budismo, cristianismo, zoroastrismo, fazia lá uma salada e aí queria, antes de mais nada aí, ter uma interpretação dualista, onde dualista da vida, onde luz e trevas, a luz e as trevas, o bem e o mal, uma visão dualista. Conceito de espírito, matéria e salvação eram semelhantes ao gnosticismo. Então, deu prosseguimento aí ao primeiro desafio com os gnósticos, o maniqueísmo. Também o monarquianismo, tá? Que vem aí do segundo século, tá aí, foi um termo usado por Tertuliano para referir ao grupo que defendia o monoteísmo e afirmava a unidade de Deus. Havia duas formas, tá? Dinâmico e modelista. O monarquianismo dinâmico ou adicionista afirmava que Jesus era filho de Deus por adoção. Então, essas loucuras que a gente vai ver aí nesses movimentos, tá? E aí a gente precisa ter esse conhecimento, porque até hoje surge aí algumas pessoas dizendo que inventaram a roda, e quem tem conhecimento da história da igreja vai ver que é algo que vem se repetindo, na verdade, não é nada novo, não tem nada novo. Ebionismo, tá? Do hebraico ebionim e do verbo ebionai oi, que significa pobre, tá? Então eles tinham algumas práticas aí, como negava a divindade de Jesus e vai lá, né? Os grupos reformatórios têm o montanismo, tá? Surgiu do próprio cristianismo na Ásia Menor, e o seu fundador, Montano, havia sido sacerdote pagão, se converteu em 1055 e proclamou que a partir de então começava uma nova era, né? Um novo tempo. Novacionismo, fundado por Novaciano, e a gente vai ver os movimentos reformatórios, ó. Donatismo, tá? Donato, bispo de Cartago, e tá aí, começa a recapitulação 2, organização de movimento da igreja, a importância da igreja em Roma, as catacumbas, muita coisa interessante, viu, irmãos? As ordenanças da igreja, batismo, ceia do Senhor, é bom a recapitulação, né? Hierarquia eclesiástica, a igreja e o Estado. Então, muita gente pensando, a igreja agora tem o cristianismo como
a religião oficial, agora a igreja vai, né? E foi totalmente o contrário, né? O que muita gente pensava que era uma bênção, na verdade, foi um grande desafio para a igreja se manter ali nos seus fundamentos, né? Foi uma luta, não foi difícil. E aí a gente vai entender aqui o que aconteceu com a expansão da igreja, com a igreja imperial, quando Constantino, então, declara o cristianismo como a religião oficial de Roma. E aí vamos lá, vamos caminhando, monasticismo, tá? Ou monarquismo, teve duas origens paralelas, proveniente da igreja e outra de fora. O monasticismo adquiriu forma de se expandir, ele já de certa forma praticado por Orígenes. Na primeira metade do terceiro século, dentro da igreja, o monarquismo foi influenciado pelas palavras do apóstolo Paulo. Causavam, no sentido de que os que não causavam podiam servir ao Senhor com mais liberdade. Alguns fatores, e aí vai, filosofia, perseguições, mundanismo, culto público, e vai lá. Irmãos, olha, é muito importante a leitura de vocês, tá? O curso não é presencial, então a leitura, o empenho do aluno de responder as recapitulações, ó, qual a diferença do Concílio de Jerusalém dos outros. Então, o Concílio de Jerusalém, o que destacou, qual o tema, assunto abordado, de importância que tem a diferença aí dos outros concílios, né? A diferença do Concílio de Jerusalém dos outros. Qual foi o primeiro concílio? O que firmava Ário, outro aí importante, uma importante pessoa aí que foi um desafio grande, principalmente para começar lá da igreja primitiva e continuando aí na era pós-apostólica. O que firmava Nestório, aí vamos lá, a igreja medieval, papado, declínio do papado, a expansão da igreja, a expansão missionária, Países Baixos, China, separação da igreja ocidental e oriental e ocidental, as cruzadas, tá? Aí vamos aqui, acho que já tá bom, né? Fala até as cruzadas, tá bom? Que é o tópico 10 e até a recapitulação 9, tá bom? Acho que para a primeira aula aí tá bom. Então fica essa tarefa aí, a leitura a partir da introdução até o tópico aqui 10, as cruzadas, tá? E as recapitulações, porque aí no próximo vídeo a gente vai tirar as dúvidas, se vocês tiverem, tá? Senão a gente vai destacar alguns assuntos aqui. Eu costumo falar para os alunos que pelo menos definir o que é a história da Igreja 2, nós temos que terminar esse curso e ter de cor. Quando alguém falar, olha, o que é a história da Igreja 2? O que trata a história da Igreja 2? O período pós-apostólico, tá? O período que compreende de tanto a tanto e que foi desafiador por causa dos movimentos heréticos e transformadores. Então, aí, tudo isso daí tem que ficar bem de cor, porque é o mínimo. Transformadores não, perdão, reformatórios, né? Que é bem diferente. Então, grupos heréticos e reformatórios. A história da igreja compreende trata esse assunto, tá? Que foram os desafios da igreja pós-apostólica, ok?
Que vocês aproveitem bem esse curso, que vocês façam isso com dedicação, com esmero, tá? E que tenham uma boa assimilação da matéria, do curso. Eu, como eu já falei, sou seu professor, facilitador, estou aqui para te ajudar, ok? E até a próxima aula de vídeo. Eu vou postar isso aqui lá no grupo, tá? E dúvidas, por favor, não vai perguntar na aula presencial por ocasião da prova, que aí o professor não vai poder responder. Ah, professor, mas vem cá, o que é mesmo ebionismo? Aí talvez eu nem me lembre também, né? Mas se você perguntar agora, aí eu vou poder, se não tiver na memória assim, te responder, tá? E você com certeza não vai até a prova com essa dúvida, né? Tirando a dúvida, você já vai ter muito aí de avanço. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Deus abençoe, continue abençoando, ok? E eu quero orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, que essa aula introdutória seja motivadora, seja, Senhor, uma aula que vai levar o seu filho, a sua filha, a se dedicar mais, a se aplicar e saber, Senhor, que todo o trabalho no Senhor não é vão, segundo a sua palavra, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima. Te aguardo no WhatsApp, no grupo, tá bom? Fiquem com Deus.